Presente, professor. Dejarlene. Presente. Vai que aparece, né? Presente, professor. Emily. Se ele estiver prestando atenção na chamada, ele já vai perguntar. Emily Negrello. Alô, alô, Tá Emily Negrello. presente, professor, só que eu acho que ela tá sem microfone. Obrigado, Dante. Ezequiel. Presente. Fernanda. Fernanda Moraes. Não? Vou botar esse Ela negócio. tá aqui na chamada, não sei se... Deixa eu olhar aqui, que fica melhor. Vou botar aqui na outra tela. Fernanda Moraes. Não? Não Ela falou, tá mas online? tá na... Tá, aham. É essa Fernanda Young? É a mesma? Isso, é ela mesma, Ah. Sei não, Fernanda? Acho que pelo menos um chatzinho eu mereço, né? Gabriela Braga. Ah, muito bem. Presente! Muito bem, Gabriela Chezeira. Ei, professor, Gabriela, meu celular tá descarregado. Eu tô junto com a Bruna. Ah, beleza. Eu ouvi sua voz. Se eu não tivesse me contado, eu nem saberia, mas tá bom. Meu Deus do céu. Tô de máscara, né? Pelo amor de Deus. Agora deu. Gabriela Iner. Ângela, não chamei o seu nome. Você deve estar fora da ordem de alfabética. Beleza? Professor, Oi. Fernanda aqui, o não deu, agora que deu o microfone. Não, tranquilo, Fernanda. Eu botei Eu presença, tive que tá? apertar um xizinho aqui. Beleza. Graziela Alencar. Yasmin. Presente. Presente. Isabela Caroline. Isabela? Não? Isabela não? Isis. Presente, professor. Yuri. Ivaldo. Presente. Abner. Abner não tá? Isabela dos Santos. Presente. Larissa Sarati. Oi, presente, professor. Jonas e Jairo. Presente. Larissa. Sodré. Presente, prof. Luiz Carlos. Presente, professor, presente. Mara Lígia. Presente, professor. Marcela. Presente. Marlon. Presente, professor. Nana. Presente, beleza. Natália. Natália Costa. Natália não. Railane. Presente, professor. Ricardo. Presente, professor. Sayonara. Sayonara. Sara. Presente, professor. Sidneia. Sidneia. Cadê Sidneia? Não, Prof. Sidneia. Oi, Sayonara tá aí. Não respondeu A Saio falou que tá com um problema na internet. Não, beleza, ela mandou agora no chat. Obrigado, Emily. E você também não me respondeu, não foi? Não, é porque eu não não, tava conseguindo ligar o microfone. Foi, o Dante me avisou. Aí eu saí Tá? e entrei de novo. Tá. Silvio. Presente, professor. Emily, desculpa, você me falou da Sayonara, né? Da Sidneia, não. Da Saio, prof. Aham. Beleza. Beleza, Silvio. Obrigado, Emily. Tainá. Presente. Thaís. Thaís presente. Vitor. Vitor Pacífico.
Está classificando em outro canto? Não está aí, não. O Alela. O Alela. Rodrigo. Rodrigo presente. Larissa Carlota. Presente. Michele. Presente, professor. Janaíra. Presente. Andressa. Andressa Nunes. Também conhecida como Universo alguma coisa. Tá aí? Não. Daniel Vitor. Presente. Aí, ó, chegou, show. Lembrei, hein, Andressa? Eu tô bom de memória, viu? Andressa, Daniel tá aí. Vinícius. Presente, professor. Gabriel Felipe. Presente, professor. Ângela, seu nome não tá na lista. Será que você não fez a matrícula para a turma da noite, de repente? Ô, David, você me induziu a erro. Eu vi o show aqui, eu achei que era ela. Mas, enfim, não está, né? Andressa não está. Ah, beleza. Não, David, tranquilo. Deixa eu só encontrar aqui, Andressa. Vou botar uma falta. Pronto. Ângela, tudo bem, fica tranquila. Só seria muito importante você resolver ainda essa semana, porque semana que vem é prova, né? E aí, se você não tiver na minha lista, você não vai conseguir fazer minha prova. Beleza? Deixa eu só dar uma conferida se de repente não te botaram na turma da noite, que aí você já chega lá sabendo o que aconteceu. Não, é direito processual do trabalho. Direito processual do trabalho. Direito processual penal, minha filha. Vixe Maria. Melhor você me ensinar. Ângela, nem à noite você está matriculada. Mas fique à vontade para assistir, vai ser bem-vinda. Um abraço, viu? Beleza, vamos lá. E aí, as audiências, como é que estão? Me contem. Estou ansioso para assistir. Todo mundo já terminou? Alô, alô, minha internet caiu, foi? Eu tô falando com... Professor, terminamos. Ah, muito bem, Luiz. Tudo Quem tem boca vai a certo. Roma, né, meu filho? Vamos lá, então. Prof, a, Oi, Na- oi. a Nana mandou no chat dizendo que a Sidneia pediu para avisar que está sem internet. Ah, fala para ela assistir depois, tá? Vai ficar gravado. Vamos lá, então, né? Deixa eu mudar de tema. Ui. Prof, eu não sei os outros grupos, mas a gente sentiu muita dificuldade para gravar algum aplicativo para gravar. Você Porque vê, menina, essa dificuldade semestre passado, eu e todos os professores sentimos muito. porque Assim para mesmo, gravar. mas a gente desenvolve. Sim, o que eu fiz, depois de muito tempo, a gente fez pelo Google Meet. E aí a gente pegou um outro aplicativo para gravar a tela. Eita, Depois nós. de 2 dias. Tentando algum aplicativo. Porque pelo Meet a gente não consegue gravar, acho que só vocês. Pelo Google Meet é só quem é de um Gesto Eats educacional. Tipo, um @ São Lucas da vida, sabe? Que é a melhor. Pior que é mesmo. Eu acho o melhor para gravar. Ela é bem bacana. Semestre que vem, ou de repente até no próximo bimestre, né, que vai ter turma que vai fazer trabalho também, eu vou ver se o pessoal da TI não faz um e-mail para os alunos usarem, sabe? Nem que seja um só para todo mundo. Eu acho que vai facilitar. Mas conta pra gente, pelo caminho das pedras, como é que vocês conseguiram? Foi pelo Zoom? Também? Não, Isis disse que usou um outro aplicativo para gravar. Alguém fez algo diferente? Yasmin usou o Zoom. Sara fez pelo Mac, legal. GoToMeeting, nossa.
Sara, tem. Igual tem no celular também, né? Que dá para gravar a tela e ir falando simultaneamente. É bem Professor, bacana o eu iOS. não sabia dessa função. Depois de, assim, umas 5 horas, não, exagero, mas, assim, nosso grupo ficou tentando. Falei, gente, não é 5 horas possível que esse mesmo. computador, ele não tenha, assim, uma função que grave. E aí eu fui pesquisar lá e aí encontrei no site da Apple, eu achei um comando tão simples, né, professor? Enfim, soubesse, tinha perguntado para o senhor antes. Eu acredito que a maior dificuldade foi a questão de gravar e sair a voz de quem do celular que está gravando, né? Porque ou gravava ou saía o microfone. Aí começava a situação toda. Mas sabe que tem essa opção também no iPhone, né, pessoal? Você pode puxar para gravar a tela e quando você, ao invés só de botar para gravar, você pressiona e mantém pressionado um pouquinho, e aí ele te dá a opção de ligar o microfone. Professor, ela veio o microfone, mas mesmo assim não deu. Ah, puxa, que pena. Não funcionou. Bom, mas também. eu confesso que eu nunca tentei, assim, para gravar aula, não. Eu já gravei tela para fazer, tipo, tutorial, assim, sabe? Blogueiro de professor. A gente passou uns apertos, pessoal. Sendo muito sincero com vocês. Tinha Não, dia da gente professor, ficar doido no semestre passado, vocês não fazem ideia. Responde a Cid, pelo amor de Deus, senão ela vai ter um treco ali no chat. Oi, Sidney, eu falei, peraí, falei tranquilo, não falei não? Falei aqui, ó, tranquilo, não te dei falta. Mentira, eu dei, mas vou já tirar. Vamos lá, minha gente, para a gente não perder muito tempo. Mas que bom, fico feliz que entre mortos e feridos, acredito que todos sobreviveram. Quem não sobreviveu ainda dá tempo de correr ali para a UTI, porque é até as 10h59 de hoje, né? Então, não é o ideal, mas às vezes acontece de fazer na última hora, né? Não acredito que... Enfim, boa sorte para quem não fez ainda. Não é uma coisa muito simples, mas eu sei que vocês conseguem, sempre conseguem. E fico feliz também por ver que vocês conseguiram desenvolver coisas que vão além do direito, né? Porque tem um que aí de criatividade para produzir o roteiro, a historinha da audiência, tem a criatividade quanto aos meios tecnológicos, né? Como gravar. E isso é bem bacana. Quando a gente consegue um pouquinho além do vademecum, é show de bola. Vamos lá. Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre os pressupostos processuais. E aí, inevitavelmente, pessoal, a gente tem que falar muito do Código de Processo Civil. Eu me sinto bem tranquilo com esse conteúdo, para eu jogar ele de uma forma assim, bem fluida, porque nós já estudamos isso. Eu me lembro que nas primeiras aulas de processo civil, nós estudamos algo muito semelhante a essa tela que eu estou projetando para vocês, que são os pressupostos, né? Provavelmente, acho que foi até na turma de vocês, eu passava as estrelinhas assim, explique os pressupostos objetivos negativos de desenvolvimento válido e regular do processo a meio. E aí a gente agora vai adaptar isso daí para o processo do trabalho. Mas lembrando, então, nós temos 3 pressupostos que a gente vai chamar de pressupostos de existência, né? Que são as partes, o juiz e a lide. Partes, juiz e lide, pressupostos de existência. A esses pressupostos de existência, a gente acrescenta algumas qualidades que vão permitir que o processo, mais do que exista, vão permitir que ele se desenvolva de forma válida e regular. Com relação às partes, que é aí o primeiro pressuposto subjetivo, né? A gente tem como pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo a capacidade judiciária, e aí vocês devem se lembrar que lá no artigo 75 do CPC, a gente tem uma série, uma relação de quem é o representante de cada ficção jurídica, né? Então vai dizer para a gente, olha, quem representa a União é o advogado-geral da União, quem representa o Estado é o procurador do Estado, quem representa o município é o procurador-geral do município ou o prefeito, quem representa a autarquia é o seu procurador, o presidente ou o diretor, a depender, né, da lei de criação. Então, o CPC vai dizer isso para a gente. Mas eu quero lembrar a vocês também que capacidade judiciária é mais ou menos sinônimo de personalidade jurídica plena, né? Então, todo mundo que tem personalidade civil plena, personalidade jurídica plena, tem também a capacidade judiciária.
Quem não tem, precisa de um representante ou de um assistente. E aí eu tenho certeza que eu passei para vocês o mnemônico do RIA, né? RIA de frente para trás e de trás para frente. E diz para a gente assim, olha, o relativamente incapaz será assistido, enquanto o absolutamente incapaz será representado. RIA de trás para frente e de frente para trás. Beleza? Lembrar vocês também que todo mundo que tem personalidade jurídica plena tem capacidade judiciária, mas nem todo mundo que tem capacidade judiciária tem personalidade jurídica plena, né? Capacidade jurídica plena, e pode ser, eventualmente, até despersonalizado. E aí, voltando até um pouquinho nos pressupostos de existência, a origem da personalidade jurídica está intimamente ligada à capacidade de ser parte, que é um pressuposto de existência. Então, todo mundo que tem personalidade tem capacidade de ser parte. Mas nem todo mundo que tem personalidade, nem todo mundo que tem possibilidade de ser parte tem personalidade jurídica, beleza? Todo mundo que tem personalidade tem capacidade de ser parte, mas nem todo mundo que tem capacidade de ser parte tem personalidade. E eu estou aqui falando dos entes despersonalizados, como é o caso da herança, o caso do condomínio, da herança jacente ou vacante, do nascituro, né? Se a gente seguir uma corrente mais tradicional aí do Código Civil de 2002. Então, algumas entidades, digamos assim, mesmo sem ter personalidade, poderão ser parte. E aí, nessas situações, principalmente, elas vão precisar da representação, né, que está previsto aí no artigo 75. Capacidade postulatória é um outro plus que a parte tem que ter para que o processo se desenvolva validamente. E esse plus, de acordo com o artigo 131 da Constituição Federal e também artigo 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, é adquirido por meio da contratação de um advogado habilitado perante a ordem, né, perante a OAB. Evidentemente que eu estou falando aqui de advogado num sentido bastante amplo, né? Eu estou falando advogado particular, eu estou falando de defensor público, eu estou falando de procurador do Estado, município, advogado da União, procurador autárquico, né? Toda essa gama que envolve a advocacia. Porém, a CLT, lá no artigo 791, traz para a gente uma regrinha que é um tanto quanto diferente do que prevê a Constituição, né? Inclusive, esse artigo 791 teve a sua constitucionalidade questionada junto ao Supremo Tribunal Federal, em que a OAB dizia assim, olha, como é que eu posso considerar que o 791 da CLT foi recepcionado pela Constituição, se a Constituição lá no 131 fala para a gente que o advogado é imprescindível à administração da justiça? Como é que a Justiça do Trabalho, então, pode se administrar sem a participação do advogado? E aí vem o Supremo e diz assim, olha, o artigo 791, que traz para a gente a figura do jus postulandi, é constitucional, porque quando eu pondero dois interesses envolvidos, de um lado, a essencialidade do advogado, e do outro lado, o direito ao acesso à justiça do trabalhador, no caso concreto, o amplo acesso à justiça deve se destacar. Então, é constitucional, né, foi recepcionado o artigo 791 da CLT, de acordo com a decisão do Supremo. Eu acho que eu fiz um slide sobre isso, fiz. E o 791, como vocês podem ver aí na tela, ele fala para a gente assim, olha, os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. No entanto, pessoal, eu acho que a súmula 425, eu não botei o número aí para vocês, mas o enunciado está na tela, vai dizer para a gente o seguinte, olha, não é bem assim. O final não é quando acaba, não é quando transita em julgado. A gente tem que ver com uma certa relatividade o artigo 791, porque existem alguns recursos e algumas ações que tramitam perante a Justiça do Trabalho que são absolutamente técnicos e que, portanto, não admitem que uma pessoa sem formação demande, né, pela via recursal ou mesmo competências originárias, eventualmente. E aí o TST fala para a gente assim, olha,
O jus postulandi limita-se às varas e aos TRTs. Então, eu jamais vou ao TST sem advogado. Essa é a primeira porta que está fechada pela súmula 425. No TST, nada tramita sem advogado. Pode ser competência originária, pode ser competência recursal ordinária, pode ser competência recursal excepcional, mas nunca sem advogado. Sempre haverá a presença do advogado no TST. Além do TST, outras duas portas que são fechadas para a parte sem advogado são o mandado de segurança e a ação rescisória. Mandado de segurança e ação rescisória. Por quê? A CLT, quando vai falar da ação rescisória, ela fala bem assim, olha, a possibilidade de rescindir julgados no processo do trabalho é regida pelo Código de Processo Civil. A CLT fala desse jeitinho. E como ela joga, né, remete a gente ao Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil exige a presença de advogado. Consequentemente, sem advogado, não haverá ação rescisória, não importa qual é o juízo. Não importa se é no TRT, não importa se é no TST, não importa se é no STF. Da mesma forma que o mandado de segurança, a gente sabe, é um remédio constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 69, no caso do mandado de segurança individual, e artigo 70, inciso 70, para o mandado de segurança coletivo, ele também não vai admitir que a parte impetre sem a presença do advogado. E é assim, pessoal, justamente porque é um procedimento não regido pela CLT, é um procedimento regido pela Lei 12.016 e que exige, dentre outras coisas, a representação por advogado regularmente constituído nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nunca sem advogado. TST, mandado de segurança e ação rescisória. Beleza? Sem advogado, jamais, never ever, nunca. No TST, nunca mandado de segurança, nunca ação rescisória. Professor, aí no slide está falando também da ação cautelar. Por que o senhor não vai falar dela? Porque não existe mais, tá bom? A súmula 425 é de um período anterior ao Código de Processo Civil de 2015, que previa a possibilidade de ação cautelar. Hoje não existe mais ação cautelar autônoma, né? Vocês devem estar estudando isso por agora, sim. Acho que é a Edjane que dá essa disciplina, e ela certamente vai discutir com vocês a extinção da ação cautelar autônoma pelo Código de Processo Civil de 2015 e uma substituição dela, na verdade, por uma tutela incidental, né, incidental ou antecedente, dentro do próprio processo de conhecimento. Então, eu não preciso mais de um processo autônomo para fazer um pedido cautelar. A gente faz esses pedidos cautelares hoje dentro da própria reclamação trabalhista, aqui no caso do processo do trabalho, e no caso do processo civil, dentro da própria ação de conhecimento ou de execução. Beleza? Dúvida, pessoal? Nadinha? Show de bola. Quem lê para mim a súmula 436? Enquanto alguém se candidata aí, vou remeter vocês aos artigos 104 a 106 do CPC, que vai falar para a gente sobre procuração. Lembra que a gente estudou eles bem tranquilamente, assim? A gente falou sobre quais são os poderes especiais, né? Que se não constar expressamente na procuração, o advogado não vai ter, né? Quais são os poderes que estão implícitos na procuração ad judícia. Então, deem uma lida depois no 104 a 106, e aí agora vamos ver o que tem de específico aqui na súmula 436. Quem vai? Já senti um microfone ligado por aqui. Eu vou, prof. Por favor. Súmula 436 TST. Representação processual, Procurador da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, fundações públicas, juntada de instrumento de mandato, conversão
da orientação jurisprudencial número 52 da SBDI 1 e inserção do item 2 da redação. A redação. Tá. A União, Estados... Pode pular essa parte, isso. A União, Estados, municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. Inciso segundo. Olha só. Não, calma lá, deixa eu comentar o item 1, beleza? Súmulas têm itens. No item 1, a gente tem uma observação importante. A Fazenda Pública não precisa apresentar procuração, pessoal. Não precisa apresentar procuração porque os poderes do procurador, né, da Fazenda Pública decorrem não do instrumento, mas decorrem da lei. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que no artigo 75 do Código de Processo Civil fala assim, olha, a União será representada ativa e passivamente em juízo pelo advogado da União, os estados pelo procurador do estado. Então, veja, quando uma pessoa é investida no cargo público de procurador do estado, procurador do município, procurador autárquico, advogado da União, procurador da Fazenda, qualquer carreira da advocacia pública, a gente tem uma automática outorga de poderes. Eles se tornam automaticamente representantes daqueles entes, independente de ter poderes por escrito. Né? Na verdade, não é que é independente de ter poderes por escrito, é que os poderes já estão escritos no Código de Processo Civil. Então, eu não preciso de procuração, beleza? Item 2, Grazi, por favor. Certo, item 2. Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário, ao menos, declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, olha só, é um pouco de abuso querer que o juiz adivinhe que aquele advogado é um advogado público, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso vai funcionar na prática. Vou mostrar para vocês uma peça que eu minuto com frequência e mostrar assim, ó, como é que a gente tem que indicar para o juiz. Aqui eu estou mostrando uma... Vou já projetar para vocês, tá? Deixa eu só omitir o nome da parte aqui. Coisa rápida. Puta merda. Não deu para omitir do jeito que eu queria, não. Mas olha só, aqui é uma peça para o primeiro grau, e aí eu coloco aqui o nome do procurador, indico que ele é procurador e coloco o número da ordem. Então, nenhuma dificuldade em fazer isso, né? Lembrem-se sempre, colocar que é procurador. Não pode deixar para o juiz adivinhar que esse bendito advogado é procurador do Estado. Beleza? Vamos seguir aqui. Súmula 456. Você pode ler para mim, Grazi? Ou se outra pessoa quiser se habilitar? O item 1. Só o item 1. Tá. É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha pelo menos o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam. Deve conter o nome da pessoa física que representa a PJ, pois o objetivo é verificar se de fato aquela pessoa pode estar representando uma pessoa jurídica. Pessoal, aqui é comentário meu, tá? Acho que não ficou tão claro quanto eu gostaria, mas o item termina aqui, o item termina aqui e esse comentário é meu, beleza? Então é isso que o item 1 está dizendo para a gente. Eu tenho que fazer um instrumento de poderes em que eu individualize perfeitamente quem está outorgando, quem representa o outorgante, quem é o outorgado. Porque, veja, quando eu falo de uma pessoa física, quem é outorgante é a própria pessoa física que está assinando, né? É o próprio signatário. Por outro lado, quando eu trato de uma pessoa jurídica, que é um ser naturalmente coletivo, eu preciso dizer assim, ó, essa ficção jurídica, que é a pessoa jurídica não sei qual,
está sendo representada pelo fulano de tal, que é a pessoa física que vai assinar. E aí eu tenho que individualizar essa pessoa física, porque caso haja uma impugnação a esse mandato, a gente pode pegar os atos constitutivos e dar uma conferida se está tudo certo. Agora, vejam que, caso o meu instrumento de mandato tenha um defeito, né, referente a esse item 1 da súmula 456, a gente não pode ter um indeferimento da inicial ou uma decretação de revelia. O TST, desde a vigência do Código de 2015, adequou o seu entendimento para dizer assim, olha, não, pera lá, um mero vício de formalidade no instrumento que outorga poderes não é suficiente para extinguir uma ação, não é suficiente para decretar uma revelia, para rejeitar um recurso, uma defesa, né? Então, a gente sabe que o Código de 2015 é todo pautado pelo princípio da instrumentalidade das formas. E, evidentemente, como o processo do trabalho, por força do 769, incorpora esse princípio do Código de Processo Civil, a gente tem que conceder uma chance. Se tem um viciozinho formal ali que dá para corrigir, vamos conceder uma chance. E aí o TST vai dizer, ó, se tiver uma irregularidade qualquer, tem que dar 5 dias para sanar o vício. Se continuar, né, vicioso é ótimo, né, viciado, a gente vai, aí sim a gente pode aplicar as penalidades processuais que estão previstas aí no item 3. Agora, olha que interessante, eu queria comentar com vocês, a OJ 255. Lê para mim, Grazi? Sim, 255? É a 255? Essa aqui. Ah, tá. 255. Mandato, contrato social, desnecessária juntada. O artigo, começa aqui? O artigo 75, inciso 8º do CPC de 2015, não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato, outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária. Então, olha só, é até bem autodidata, né, o que o TST está dizendo aqui para a gente. O que ele está falando é assim, olha, quando a empresa for se defender ou ajuizar uma ação, o que quer que seja, ela não precisa ir lá na junta comercial e pegar aquele calhamaço, sabe, o ato constitutivo, primeira alteração, segunda alteração, certidão de inteiro teu, não precisa disso no processo. É bem verdade que precisa individualizar na procuração, dizer direitinho quem é a pessoa jurídica, quem é a pessoa física, quem é a pessoa física na fila do pão, né? Ela é o quê? Diretora, ela é sócia, ela é gerente, ela é preposta, ela é o quê? Né? Então isso tem que ser indicado. Mas não precisa juntar aquele monte de papel. Agora, é claro que, vamos supor que é o processo, a empresa Baú da Felicidade. E aí, a procuração que o Baú da Felicidade apresenta foi assinada pela Isis. E aí eu falo, não, gente, mas Isis não tem nada a ver com o Baú da Felicidade. Ela não poderia ter passado esses poderes. Aí, nesse caso, que eu impugnei a procuração, o Baú da Felicidade vai ser obrigado a apresentar os atos constitutivos. Mas, em regra, essa formalidade é dispensada. Até porque, como eu estou dizendo, é apenas uma formalidade. E o processo, tanto civil quanto do trabalho, não deve se preocupar tanto com formalidades, a menos que sejam formalidades importantes para garantir segurança jurídica. Então, atos constitutivos só se a outra parte impugnar a procuração. Do contrário, não tem necessidade e não pode aplicar nenhuma penalidade à parte que deixa de apresentar de imediato. Vamos falar um pouquinho, tudo bem até aqui, né, pessoal? Deixa eu olhar o chat. Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre o mandato tácito e mandato apudiacta, né? E aí, pessoal, já vamos aproveitar a oportunidade para relembrar que mandado, com D de dado, mandado é o do oficial de justiça, é a ordem, né? Mandado de prisão, mandado de penhora, mandado de citação, mandado de intimação, beleza? Mandado, com D, é um mando, tranquilo? O mandato
de poderes, mandato do prefeito, mandato do governador, mandato do presidente, do vereador, do senador, do diretor e também do advogado, é mandato com T, beleza? T de tatu, é mandato de poderes. Show? Então, o mandato tácito e a pudiacta são dois institutos bem típicos do processo do trabalho. Desde o começo eu falo para vocês que o processo do trabalho é simples, ele é informal, né? Ele é regido por esses dois princípios de uma forma muito marcante. E aí esses mandatos apudiacta e tácito vão ser caracterizados quando eu não tenho uma procuração dentro dos autos, mas que, eventualmente, eu tenho ali uma regularidade de representação. Então, tanto o mandato tácito quanto o mandato apudiacta não tem instrumento de poderes, não tem procuração juntada. Mas eu concedo poderes a esse advogado de uma outra forma. O mandato apudiacta é aquele mandato em que, na audiência, a parte passa expressamente poderes para o advogado. Então, começa a audiência, entra a parte, entra o advogado, e a parte fala assim, ó, esse daqui é o meu advogado. E o advogado fala, excelência, por gentileza, conste na ata que o reclamado está me outorgando poderes para o foro em geral, por exemplo. Né? E aí, se for o caso de conceder poderes especiais, tem que constar em ata, expressamente. Do contrário, a gente sabe que poderes especiais não são presumidos, né? Mas eu posso dizer, ó, excelência, consta em ata que o fulano está me outorgando poderes. Então, eu tenho aí a caracterização do mandato apudiacta, beleza? Mandato apudiacta. E o mandato apudiacta, ele está presente, por exemplo, na OJ 286. OJ 286, que fala para a gente assim, ó, a juntada da ata de audiência em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração... Mentira, gente, esse aqui é o mandato tácito. Peraí. Ih, não, eu não trouxe nada para vocês. Peraí, deixa eu ver. Eu não trouxe nada sobre o apudiacta. Mas ficou claro, né, o que é o mandato apudiacta. É quando eu, ao invés de fazer um documento de procuração, eu aproveito a ata de audiência e consigno os poderes. Então, tem os mesmos efeitos de procuração, só que ao invés de estar num papel autônomo, digamos assim, numa página própria, vai estar na própria ata de audiência, beleza? O mandato tácito, pessoal, é aquele mandato em que eu não tenho essa concessão expressa de poderes. Né? Ela não é expressa nem por meio de uma página autônoma, digamos assim, e nem na ata de audiência. Acontece o mandato tácito mais ou menos assim, ó. O reclamado chegou, nunca tinha apresentado procuração para aquele advogado, mas aquele advogado entrou na sala de audiência, apresentou a carteirinha da ordem, lá no cabeçalho onde a gente bota assim, presentes, botou reclamado, advogado fulano de tal, AB número tal, o juiz fez toda a audiência, aquele advogado se comportou como se fosse advogado da parte, mas não se constou em ata, dizendo, olha, neste ato o reclamado concede poderes para o foro em geral em favor do fulano de tal. Então é uma coisa que fica tácita, fica subentendida, porque a parte e o advogado passaram a mensagem para terceiros de que elas tinham esse contrato de mandato entre si, né, essa prestação de serviço. Então, esse tipo de outorga de poderes é válido no processo do trabalho. E é válido justamente porque é um processo simples, um processo informal. Na prática, isso acontece muito? Não. Na prática, isso não acontece muito. Na prática, o que acontece com uma certa frequência é a parte chegar sem ter procuração nos autos, e aí o secretário do juiz já coloca lá na ata de audiência, doutor, 5 dias para juntar, beleza? E aí, em 5 dias, esse advogado apresenta uma procuração bonitinha, porque isso dá mais segurança para todo mundo.
Isso dá mais segurança para o advogado, porque ele sabe exatamente quais são os poderes dele, dá mais segurança para o juiz, que vai ter certeza plena de que aquele advogado está falando em nome daquela parte, e vai dar mais segurança também para aquela parte que tem certeza de que deve continuar sendo assistida por aquele advogado. Mas se eventualmente não for feita essa formalidade de apresentar a procuração, o mandato tácito também é válido. Evidentemente que, por ser uma outorga tácita, ele não tem tantos poderes quanto a outorga expressa. Na outorga expressa, por exemplo, eu posso subestabelecer, eu posso pegar os meus poderes e transferir um pouquinho para um outro advogado. Acontece muito frequentemente comigo. Todo mundo aqui sabe que, além de dar aula, eu trabalho, né? Como diriam alguns alunos que às vezes me perguntam, professor, você trabalha ou só dá aula? Eu trabalho. E eu trabalho na PGE pela manhã e eu advogo também. Eu não tenho nenhuma incompatibilidade com a advocacia, eu só sou impedido de advogar contra a fazenda que me remunera, que no caso é o Estado, mas qualquer outra pessoa eu posso processar, meto na vara, não tem erro comigo, não. Recuso um bocado porque dá trabalho, é uma delícia advogar, mas dá trabalho, e eu não estou disposto a abrir escritório, contratar estagiário, secretário, blá, blá. Então eu pego pouca coisa. Mas quando eu pego, por exemplo, reclamação trabalhista, fora da pandemia, eu aviso para o cliente, olha, você está me contratando, mas você já fica ciente de que a audiência quem vai fazer não sou eu. Então, chega o dia da audiência, eu subestabeleço, eu divido os meus poderes com alguém. E aí eu me lembro que a gente também comentou em sala de aula lá em Processo Civil 1, a diferença de subestabelecimento com reserva de poderes e subestabelecimento sem reserva de poderes, né? O subestabelecimento com reserva de poderes é quando eu passo os meus poderes para um colega, mas eu continuo no processo. Então, nós dois poderemos atuar. Enquanto o subestabelecimento sem reserva é aquele que eu saio do processo e deixo ele todinho para o colega ou a colega que vai me substituir. Tranquilos? Lembrando que, no silêncio da procuração, é permitido subestabelecer, beleza? Quando os poderes forem expressos, não havendo proibição no instrumento de outorga, é possível subestabelecer. Isso em qualquer ramo do direito processual, porque isso é regido, inclusive, pelo Estatuto da Advocacia. Tranquilos? No entanto, pessoal, quando se trata de mandato tácito, eu não posso subestabelecer. Tá joia? Então, em se tratando daquele mandato tácito, que o cara chegou no vácuo na audiência, sentou do lado da parte, se comportou como se fosse advogado, ele não vai poder subestabelecer para ninguém. Caso ele precise que um outro advogado atue no processo, ele vai ter que apresentar uma procuração em favor desse novo advogado. E tomando muito cuidado, porque a juntada de nova procuração, sem nenhuma ressalva, revoga a outorga anterior. Então, se eu não faço nenhuma ressalva de que eu estou apresentando procuração para o doutor, sei lá, Bernardino, significa que eu saí. Eu saí e vai ficar só ele. Beleza? Então, a juntada de nova procuração, sem ressalva, equivale a um subestabelecimento sem reserva. Joia? Aqui, ó, a gente tem também a OJ 75 da SPD1, que vai falar para a gente que antes da Lei 8952 era exigível o reconhecimento de firma do outorgante. Hoje, né, pessoal, já há 20 e poucos anos, isso já não é mais aplicável, tá? Inclusive, eu não sei, vocês já tiveram ética profissional, estão tendo, sabem se vão ter, mas o Estatuto da Ordem já há algum tempinho prevê que não tem necessidade de reconhecimento de firma para advogado, tá? Nem do outorgante, nem no caso do advogado que vai subestabelecer, e o advogado ainda pode declarar as cópias como autênticas, né? Esse é um poder, né? É uma responsabilidade que nós temos de declarar a validade daquelas cópias que a gente está apresentando, né? Sem precisar ir no cartório autenticar. OJ 371, Grazi, pode ler para mim, por favor? Sim. Irregularidade de representação, subestabelecimento não datado.
inaplicabilidade do artigo 654, parágrafo 1º do Código Civil. Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, não é condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos, conforme preceitua o artigo 409, inciso 6, 4 do CPC de 2015. Muito bem. Então, olha só, o que o TST está explicando aqui para a gente é que o instrumento de mandato, né, assim como o subestabelecimento, no caso aqui da OJ 371, dizer para a gente assim, olha, apesar desse mandato entre cliente e advogado ter alguma semelhança com o contrato de mandato regido pelo Código Civil, a gente não pode aplicar a ferro e fogo, até porque o mandato para processo é regido pela lei processual, e a lei processual não exige essas formalidades que o Código Civil exige. Então, se eu junto um subestabelecimento sem data, ele é válido, e aí a gente vai fazer de conta que a data do subestabelecimento é a data que ele foi juntado aos autos. Hoje em dia, pessoal, no processo eletrônico, é pouquíssimo provável que vocês se deparem com isso. Mas antigamente, né, não muito antigo, vocês sabem que eu sou uma pessoa jovem, mas eu ainda peguei o Código de 73 vigendo, né, o Código vigeu até começo de 2016. Então, antes do Código de 2015 e antes do processo judicial eletrônico, era muito frequente a gente ver subestabelecimento, principalmente de banco, de grandes empresas assim, que o banco mandava para o escritório, sei lá, 1000 cópias do subestabelecimento assinado, e aí o advogado tinha só que preencher a data na hora de protocolar. E aí, às vezes, esquecia, né? Apresentava aquele monte de documento, esquecia de botar a data. E o STF está dizendo, relaxa, brother. Lembra que o processo do trabalho é simplificado, ele é informal. A data que você apresentou é a data de validade, não tem, né? A data de outorga, a data de subestabelecimento. Tá tudo de boa, brother, relaxa, senta aqui, vamos conversar, beleza? OJ 374, Grazi, pode ler direto a redação, tá? A partir daqui. Tá. É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito. Então, ó, sem maiores dificuldades, né, pessoal? Vamos supor que uma determinada empresa diga assim, ó, o André é o nosso advogado no âmbito da Vara do Trabalho e do TRT, né, o Tribunal Regional do Trabalho. Significa que, perante o TST, quem defende é o André Cavalcante, por exemplo, lá em Brasília, beleza? Agora, veja, apesar do recurso de revista ser julgado lá em Brasília, ele é interposto aqui em Rondônia. E aqui em Rondônia eu tenho poderes para atuar. Então, o TST está dizendo, beleza, brother, relaxa aí. Se você disse que pode atuar em Rondônia e o recurso de revista foi interposto em Rondônia, tá tudo certo, tá tudo em ordem, taca-lhe pau. Beleza? Então, o processo vai seguir normalmente. Súmula 395. Deixa eu ver qual item eu quero discutir com vocês. Pode ler tudo, Grazi, vai, mete pau. Começa aqui em válido? Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda. Pode seguir. Atuar até o final da demanda, pessoal, que o item 2 ficou meio desformatado aqui. Agora que eu vi aqui. Uhum. Só um pouquinho. Tranquilo, né, pessoal? Assim, eu posso fazer uma procuração, por exemplo, dizendo, ó, esse advogado vai ficar até o final do processo. No silêncio, pessoal, eu quero que vocês entendam que o advogado pode atuar infinitamente, tá? Se não houver
limitação de validade na procuração é sinal de que o advogado pode atuar eternamente, tá bom? Agora, é bem verdade, pessoal, que isso é o que nos diz a teoria. Na prática, é possível que um juiz pegue, por exemplo, uma procuração para um advogado, foi passada há 10 anos atrás. Na teoria, esse mandato é válido. Se ele não tinha uma cláusula de validade, ele continua sendo válido. Mas pode ser que o juiz fique meio assim, né? Tipo, putz, já tem muito tempo, né? Será que não mudou alguma coisa? Então, às vezes acontece do juiz dizer, ô, doutor, apresenta uma procuração nova, só para acalmar meu coração, me deixar mais tranquilo, sabe? Mas ao pé da letra, o juiz está errado. Tá joia? Ao pé da letra, o juiz está errado. A prática recomenda, mas teoricamente não tem nenhuma invalidade nisso. Item 2, Grazi. Se há previsão no instrumento de mandato de prazo para sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento do aludido prazo. Então, vamos supor assim, ó, eu passo uma procuração para a Grazi, agir em nome da minha empresa até o final da demanda, desde que ela ingresse no processo até o final desse ano, até dia 31 de dezembro de 2020. Sabe por quê? Porque o contrato de prestação de serviço que eu fiz com a Grazi dizia que o escritório da Grazi vai responder pela minha empresa até a última audiência que acontecer no ano de 2020. Então, ela vai representar todos os processos de 2020 e a partir de 2021 eu vou contratar o escritório da Sara, porque, sei lá, eu e a Grazi não entramos num acordo quanto à renovação da prestação de serviço, ou então a Sara foi lá e furou o olho da Grazi, deu um desconto de 70%, sei lá, né? Qualquer coisa pode acontecer. E aí é importante que vocês entendam que existe uma relação processual, mas existe também uma relação de prestação de serviço, né? Eu não quero entrar em conflito com o que provavelmente o professor de ética fala para vocês, mas na minha reles consciência existe uma relação de prestação de serviço de consumo, né? É claro que a OAB nega isso com todas as forças, aí, com todo respeito à instituição, para mim é muito nítido que é uma prestação de serviço de consumo, assim, muito, muito nítida, mas enfim, né? Não é o entendimento que predomina. O entendimento que predomina é de que é uma relação só de prestação de serviço, de natureza civil mesmo, tá bom? Mas, independente disso, entendam que existe o mandato e existe também a prestação de serviço por trás. Item 3, Grazi. São válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandato poderes expressos para subestabelecer. Tranquilão, né? Já comentei com vocês no slide anterior, no silêncio da procuração pode subestabelecer, não tem nenhum problema. 4. Configura-se a irregularidade de representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passada ao subestabelecente. Gente, tem umas coisas que o TST diz, me dá até vergonha, né? Que não precisava o cara dizer isso, mas se ele precisou dizer, é porque muitas vezes tentaram dar uma de João sem braço. O que aconteceu para gerar essa antiga OJ 330 da SBDI 1? Lembra que eu falei para vocês que o subestabelecimento é quando eu passo um pouquinho dos meus poderes para um outro advogado? Eu não posso passar os poderes que eu não tenho. Então, não tem como o subestabelecimento ser de 1º de fevereiro de 2020 e a procuração ser de 1º de agosto de 2020. Porque a procuração é um pressuposto de validade do subestabelecimento. Eu não posso dar a alguém aquilo que eu não tenho. E isso é com relação à posse e propriedade, mas é com relação também a poder. Eu não posso dar a um colega advogado poderes que ainda não me foram outorgados. Tranquilo? Então, o item 4 está dizendo só isso. Vamos para o 5, Grazi. Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses do itens 2º e 5º, deve o juiz suspender o processo e designar 2º e 4º. Deve o juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício,
ainda que em instância recursal. Show de bola, aquilo que a gente já havia comentado, né? O processo do trabalho é simples, é informal. Se tem um vício de regularidade de representação, bora corrigir, bora tentar. Se não for corrigido, aí a gente pensa em aplicar uma penalidade processual. Do contrário, não faz nenhum sentido. Vamos pensar sempre em instrumentalidade das formas. E aí, eu pulei um slide com vocês. Foi esse slide aqui, em que eu falava de capacidade judiciária, né? Eu acabei falando por aqui, comentei o artigo 75, mas queria comentar também com vocês o 793 da CLT, né? Que é um dispositivo específico aí do processo do trabalho, que fala para a gente que a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais, e aqui a gente tem que entender que os representantes legais, naturalmente, né, dos menores, são os pais. Não havendo os pais, a gente vai falar dos tutores, né, no caso dos menores, e a gente pode usar o mesmo raciocínio para os demais incapazes, e, portanto, pensar também na curatela, beleza? Tutores para os menores de idade e curatela para os maiores que estejam acometidos de alguma incapacidade relativa. E, na falta desses representantes legais, a gente vai ter a atuação da Procuradoria da Justiça do Trabalho, que hoje a gente chama de Ministério Público do Trabalho, um ramo do Ministério Público da União, e essa parte do artigo 793 é de constitucionalidade bastante discutida pela doutrina. Na prática é uma discussão não muito importante, mas na doutrina ela tem uma certa repercussão, porque não compete ao Ministério Público, hoje, né, hoje não compete mais ao Ministério Público, representar partes em juízo. Isso é serviço da Defensoria Pública. E, naturalmente, na época da CLT, né, 1943, nós tínhamos essa incumbência ao Ministério Público. O Ministério Público, além de defender o ordenamento jurídico, ele representava a Fazenda Pública e também os hipossuficientes, né, incluindo os incapazes. Então, hoje já é bem discutível. E depois o sindicato, Ministério Público Estadual, e aí a discussão é a mesma com relação ao Ministério Público do Trabalho, já que não incumbe a ele a representação das partes, e, por fim, se for preciso, um curador nomeado em juízo, não necessariamente advogado, até porque a gente sabe que existe o jus postulante no processo do trabalho. Artigo 477 da CLT, parágrafo 3º, provavelmente é o que vai falar para a gente que o menor pode assinar recibo de salário. Deixa eu abrir aqui, porque eu realmente não estou lembrado se é esse o conteúdo. 477. B477. Ó, revogado, que beleza. Peraí, minha gente, deixa eu lembrar aqui, para ver se é importante falar para vocês. Ah, tá, vou até mostrar, é besteira, mas é aquilo que eu já falei para vocês, que não se discute mais e por isso foi revogado, provavelmente. Ó, quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos nesse artigo, a assistência será prestada pelo representante do Ministério Público, ou onde houver pelo defensor público, e na falta ou impedimento deste, pelo juiz de paz. E aqui foi revogado não só porque não cabe a essas entidades fazer esse tipo de coisa, mas também porque a homologação da quitação de rescisão do trabalho deixou de existir. A gente tinha, até 2017, 10 de novembro de 2017, quem estivesse trabalhando há mais de um ano na empresa ou pedisse demissão, só seria válido o termo de rescisão do contrato de trabalho se fosse mediante assistência do sindicato. Beleza? E aí, não havendo sindicato, a gente viria para esses órgãos aqui, mas aí já era, mesmo naquela época, já era discutível, porque imagina, o juiz de paz está aí para fazer casamento, né? Para
não é para homologar extinção do contrato de trabalho, menos ainda o defensor público, promotor de justiça é capaz. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Não? Último conteúdo da prova, hein? Última chance de fazer pergunta. Mentira, semana que vem ainda pode fazer, desde que antes da prova ser liberada. Lembrando a vocês que a nossa prova começa às 15h30, vai ter 10 questões, sendo 8 objetivas, valendo meio ponto cada, e 2 discursivas, valendo 1,5 ponto cada. Todo mundo vai fazer simultaneamente, né, sincronamente, e quem não fizer no dia vai ter que fazer requerimento de substitutiva, e aí todo aquele procedimento que vocês já estão mais carecas do que eu, de tanto saber. Que mais? Estudar tudo até hoje, beleza? Inclusive audiências, inclusive a temática do trabalho. É possível que caia na prova, é inclusive provável que caia na prova. Duração de 2 horas, né? Aquelas regrinhas institucionais que eu não sou louco de desobedecer. Vocês viram aí que eu prorroguei o prazo das APS? Só um pouquinho, Daniel. Fiquei puto, mas prorroguei. Porque semana passada me mandaram diminuir o prazo. Quando foi esse final de semana, me mandaram aumentar o prazo. Ah, mas eu fiquei puto, hein? Mas tudo bem. Prorrogado o prazo das APS até o dia 27, conforme determinação institucional. E eu fiquei com raiva, porque uma aluna, com toda razão, veio se queixar comigo assim: professor, por que você sempre é o diferente? Eu fico puto, né? Porque eu recebo a ordem, eu cumpro, e eu saio de chato, porque os outros não cumprem. Né? Aí, tipo assim, coisa chata ter que explicar isso para os alunos. Mas já que agora mandaram prorrogar, eu prorrogo. Minha intenção é que vocês tenham, quanto mais tempo para fazer, melhor. Diga, Daniel. Eu quero saber o tema da prova, porque eu perdi os primeiros aulas, as primeiras semanas que eu não estava matriculado. Aí eu queria anotar os tópicos, um por um, para eu ver se está tudo aqui, se eu estudei tudo. São todos os conteúdos que estão disponíveis no Blue. Eu vou te mostrar como é que você pode olhar, mas eu digo os tópicos, sem problema. É só que eu acho que é mais prático você abrir o Blue, porque lá já tem o conteúdo, já tem doutrina para ler, já tem a videoaula que você perdeu, tem tudinho. Então, acho que é o ideal para você, mas eu posso ditar os tópicos sem nenhum problema. Deixa eu te mostrar como você acessa isso. E aí, até uma dica que eu quero dar para todo mundo. Quando vocês entram no Blue, provavelmente aparece uma tela para vocês semelhante a essa aqui, né, que vocês vão entrando em cada uma das disciplinas. E aí, quando vocês entram aqui na disciplina, vocês têm 2 possibilidades. Tem a possibilidade de ir por aqui, né, por exemplo, eu quero ver quais são os arquivos, eu quero saber quais são os fóruns, eu quero saber quais são as tarefas. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque se vocês deixarem aqui na página inicial e forem acessando por módulos, vocês vão ver organizado, do jeito que está na minha cabeça e do jeito que eu dei aula, a cada semana. Então, na primeira semana, vocês vão ver aí aqueles nossos ajustes, distribuição de nota, data das provas, questão dos trabalhos. Vem aqui o artigo que eu pedi para vocês lerem, vem a discussão em vídeo que eu disponibilizei, tem o link para acessar o livro da nossa disciplina na íntegra. Na semana 2, que foi a primeira semana que a gente teve videoconferência, né? Porque na primeira, efetivamente, foi um feriado, e eu quis dar um conteúdo plus para vocês. Vem aqui, ó. Acho que essa é a doutrina. Vem a videoconferência gravada, a aula que eu dei sincronamente, você perdeu, Daniel. Teve aqui o fórum, para quem não pôde assistir e participar. Teve os slides que eu projetei sobre os princípios. Então, está tudo organizadinho, sabe? Ó, eu vou começar a falar de competência, tem a doutrina, tem a videoconferência, tem os slides que eu usei. Na semana 4, é a questão da audiência simulada. Então, tem doutrina, tem videoaula, tem o link para postar a gravação, tem o link para postar
ata de audiência. Então, aqui está tudo bem organizadinho para vocês não terem dúvida. Na semana 5, a gente continuou estudando competência, a mesma doutrina, né? Lembra que é um testículo aí de umas 200 páginas, então a gente usou ele por várias semanas. Teve um videozinho sobre dissídios coletivos, né? 2 vídeos, na verdade. Aquelas anotações que eu projetei sobre os conflitos de competência, a gravação da videoconferência. Então, Daniel, e digo isso para o Daniel e para todos os demais que estão habituados, e também para os que não estão habituados com o Blue, a gente tem tudo aqui bem organizadinho, até a aula de hoje. Veja que a aula de hoje já tem os slides que eu usei hoje, a doutrina que eu gostaria que vocês lessem hoje é uma doutrina bem basicona, de 12, 13 páginas. O fórum, para quem perdeu a aula, quem respondeu presença não precisa participar, e amanhã eu vou disponibilizar para vocês a gravação da aula de hoje. Então, acho bem mais prático estudar assim, Daniel. Mas se você quiser anotar, vamos lá. Pronto? Vai cair princípios do processo, princípios do processo, que equivalem à aula 1 e 2, competência material, que equivale às aulas 3, 5, 3 e 5, e 6, 3, 5, 6, competência territorial, que é a aula 6, audiências trabalhistas, que é a semana 4, e a atividade avaliativa, que tem que entregar hoje, valendo 2 pontos, na média. E, por fim, pressupostos processuais, que são a aula 7, também conhecida como aula de hoje, e amanhã vai aparecer aqui para você a videoaula gravada. Conseguiu? Sim. Obrigado, viu? Nada, imagina, Daniel. Então é isso, pessoal. Bons estudos para todo mundo. Imagino que vocês têm outras provas aí, talvez antes da minha ou logo depois da minha. Boa prova em todas elas. Vão na tranquilidade, vão na honestidade. Estudem, né? Que eu sei que vocês já vão fazer isso, mas, enfim, desejo que dê tudo certo. Quem não estava na primeira chamada, pessoal, fica aqui mais um pouquinho comigo para poder regularizar, por favor. Os demais que quiserem sair, muito obrigado pela presença. Prof. Oi. A aula a videoconferência gravada, né, do dia 1º, eu não consigo abrir. Eu não sei os outros, né? Que dia? Deixa eu olhar. Dia... Eita, peraí, cadê? Aqui. Qual dia? Tá em qual módulo? Esse aí, ó, 1º de setembro. Eu não consegui, né? Tipo, eu abro, mas aí o vídeo fica cinzento. Logo aí. Vai ficar pequenininho, tá vendo? Ó? Aí daí não passa. Para mim também, viu? É algum problema no meu YouTube. No YouTube. Vou verificar. Se eu não verificar até amanhã de manhã, você me manda um e-mail? Tá bom. Mas, ó, tô com o meu post-it aqui discretinho colado na tela, tá? Prometo tentar lembrar. Obrigado, professor. Eu vou sair da sala. Tchau. Tá, joia, Daniel. Um abraço. Professor, fala comigo. Ô, Jonas e Jairo. O que você manda? Dá para repetir mais uma vez rapidão que vai cair aí, que eu tava molhando as flores ali, assistindo a aula e perdi. Ô, rapaz. Princípios. Do processo, né? Competência material. Correto. Da Justiça do Trabalho. Competência territorial. Uhum. Audiência trabalhista. Ok. E pressupostos processuais. Copiado. Muito obrigado. Nada. Valeu, professor. Obrigado pela aula aí. Show de bola. Valeu, Jonas. Vamos voltar aqui. Isabela Luna, entrou? Estou aqui, presente. Deixa eu botar esse Meet para cá. Isabela presente, professor. Isabela, peraí ainda. Tá.
Resolvido. Yuri, entrou? Presente, professor. Beleza. Yuri já estava, desculpa, Yuri. Foi o Ivaldo Abner que não respondeu. Tá aí, Abner? Não, né? Natália? Oi, prof. Depois tinha me esquecido que tenho aula hoje. Tenho prova daqui a pouco. Beleza. Boa prova. Sidneia. Sidneia conseguiu entrar, não foi? Em algum momento? Conseguiu, professor, mas a internet dela tá Foi, ruim. lembrei. Ela ficou até desesperada, né? Alguém falou, professor, responde a Sidneia. Ela pediu para avisar para o senhor. Tá, joia. Vitor Pacífico, chegou? Vitor, não? O Alela? O Alela, acho que eu tinha visto o Alela, não vi, não? O Alela. O Alela, um dia eu ainda vou conseguir falar todo o seu nome. Professor. Não chegou, né, o Alela? Não. Andressa entrou com seu Universo Show. E quem mais? Oi, Michele. A prova vai ser às 15 horas ou às 17? Só para eu ter certeza que eu não peguei antes. 15h30. 15h30. Tá certo, prof. Obrigada. Boa tarde. Você pensou nas 17? Por causa da aula, não, né? Porque a nossa aula sempre começa às 17. Tá bom? Não, isso mesmo. A prova é mais cedo, tá bom? Tá, vou mandar até um avisinho para lembrar vocês. Nada. Tá bom, obrigada. Algo mais, pessoal. É isso, minha gente. Um abração, bons estudos, boas provas. Professor? Cuidem. Oi. Aonde que eu posso enviar o certificado do IDEATO? Pode me mandar como se fosse a ata da audiência, só para eu lembrar. Tá bom, professor. Obrigada, viu? Professor, o que é esse IDEATO? Desculpa. É um evento que aconteceu há um tempo já. Putz, não sei, eu acho que eu não estava matriculado. Quem participou do IDEATON não precisou fazer o trabalho para hoje, mas como você está matriculado, você pode fazer o trabalho. Ah, não, já beleza, então. Obrigado, professor. Mas é a mesma nota, tá? Você não vai se prejudicar em nada, não. Ah, legal. Tá bom, obrigado. Um abraço. Nada, um abraço.